Se tentássemos descrever um objeto desconhecido de olhos fechados, usando apenas o tato, o resultado talvez não fosse o esperado. Situação semelhante ocorre com o átomo. Descobrir como ele é uma tarefa difícil. Ele é tão pequeno que é impossível vê-lo mesmo com os aparelhos mais sofisticados. Essa preocupação existiu desde a Grécia Antiga. Mais tarde surgiram os famosos modelos atômicos de Dalton, Rutherford e outros, até que se chegou à moderna teoria atômica molecular, que você vai conhecer agora. Nós estamos começando hoje um outro assunto. Um assunto muito interessante chamado teoria atômica molecular. É um assunto, meu amigo, que realmente no vestibular cai demais. Cai misturado com outras matérias, cai puro, cai sozinho. É muito pedido em vestibular e por isso você tem que saber legal. Muito bem. Teoria atômica molecular começa falando para você a respeito de uma coisa chamada massa atômica ou peso atômico. Meu Deus, massa atômica lembra a massa de um átomo. Bom, você sabe que um átomo não dá para ver. É uma coisa muito pequenininha, não dá para ver de jeito nenhum. Então, se não dá para ver, amiguinho, como é que você vai pesar isso aí? Como é que você vai medir essa massa? É uma coisa difícil. Muito bem, vamos pensar. Se você quiser pesar um caminhão, um ônibus, qual é a unidade mais apropriada para isso, cara? É a tonelada, você vai responder. Muito bem. Se você quiser pesar, por exemplo, uma pessoa, então, que unidade é mais apropriada? Depende da pessoa. Não, mas o quilograma se adapta perfeitamente a qualquer ser racional que viva por aí. Muito bem. Se você quiser pesar uma formiga, você vai usar o grama. Uma peninha, você vai usar o miligrama. E o átomo? É extremamente pequeno, cara. Qual é a unidade que você vai usar? A física não dispõe de uma unidade apropriada. Então, os químicos, aqueles seres inteligentes, bonitos, que vocês conhecem, o que eles fizeram? Resolveram criar uma unidade. Olha que bela ideia. Vamos criar uma unidade que se chama unidade de massa atômica. E o que é essa unidade de massa atômica, meu? O que é compatível com o peso de um átomo? Só pode ser um outro átomo. Bela ideia, hein? Olha só. Então pegamos um átomo de carbono e dividimos o átomo de carbono em 12 partes iguais. Essa é como se fosse mais ou menos uma pizza, né? Só que a pizza se divide em 8 pedaços. E como é que ficaria isso? Vamos se ligar então no nosso visual para você dar uma olhadinha no que é isso aí. Veja que maravilha, cara. Olha lá, unidade de massa atômica. Pegamos um átomo, veja só o nosso atominho aqui, e dividimos esse átomo em 12 partes iguais. E chegamos no quê? Em 1/12 desse átomo. 1/12 do átomo de carbono. Mas o que é esse 12 aqui, ó? É pelo seguinte, a massa atômica do carbono é 12, tá? Quer dizer, eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons, o número de massa é igual a 12. Então eu tenho 12 unidades no núcleo, né? 12 partículas no núcleo. 1/12 do átomo de carbono seria mais ou menos isso daí. 1/12 do átomo de carbono é a nossa unidade de massa atômica. E com isso, amiguinho, nós vamos poder apresentar para você o peso atômico ou a massa atômica. O peso atômico ou a massa atômica seria o quê? Um número que indica quantas vezes um átomo pesa mais do que uma unidade de massa atômica. Como assim? Por exemplo, o peso atômico do ferro é 56. Isso quer dizer que um átomo de ferro é o quê? 56 vezes mais pesado do que uma unidade de massa atômica. Como é que você vai entender isso, cara? É o seguinte, imagina uma balança de pratos. Uma balança de pratos. Então, num prato da balança, você poria um átomo de ferro. Isso é uma imaginação, cara, porque não dá para ver um átomo. Do outro lado, eu vou colocar o quê? Unidades de massa atômica até equilibrar essa balança. Isso seria conseguido com 56 unidades. Assim, um átomo de ferro é 56 vezes mais pesado do que uma unidade de massa atômica. E assim fazemos com todos os átomos. A massa atômica do H é igual a 1.
Quer dizer que ele pesa igual à unidade de massa atômica. A do carbono seria quanto? Vamos pensar. Se eu usei o carbono como referência e dividi em 12 partes, é claro que um átomo de carbono são 12 vezes aquela partezinha. Bela ideia, hein? Então um átomo de carbono tem massa atômica 12. 12 vezes mais pesado do que uma unidade de massa atômica. E as moléculas? Boa pergunta você fez agora. E as moléculas? Moléculas são formadas de átomos, meu amigo. Se a molécula é formada de átomos, a massa molecular será o quê? Será justamente a massa dos átomos que compõem a molécula. Acompanhe este visual adrede preparado. Peso molecular ou massa molecular, que seria a massa de uma molécula, seria o quê? Um número que indica quantas vezes uma molécula pesa mais do que uma unidade de massa atômica. Por exemplo, a massa atômica do H é 1, do O é igual a 16. Então, eu tenho na H2O, eu tenho 2 Hs e 1 O, total 18. Peso molecular da água 18 ou massa molecular da água igual a 18. Isso quer dizer o quê, cara? Que uma molécula de água é 18 vezes mais pesado do que uma unidade de massa atômica. Mas, na prática, é isso aí, meu. O peso molecular é a somatória dos pesos atômicos. Ou, se você quiser ser mais correto, a massa molecular é a somatória das massas atômicas. E assim, caro amigo, você tem uma tabela de massas atômicas, pega as moléculas, multiplica aquele numerinho que vem embaixo, o índice, pela massa de cada um, vai somando e miau. Você tem a massa molecular do que você quiser e do que você pretender. Muito bem. Mas agora enfrentamos um outro problema. Lembra que eu falei para você que não tinha unidade, que os físicos não criaram unidade, aí os químicos criaram? Mas, poxa, será que a unidade de massa atômica é uma coisa que pode ser usada na prática, no seu dia a dia? Será que você vai no supermercado, na padaria e fala, moço, quero comprar açúcar? Bom, açúcar cá para nós é C12, H22 ou 11. A sua massa molecular é 342. Uma molécula de sacarose é 342 vezes mais pesada do que uma unidade de massa atômica. Mas eu não vou chegar lá e falar, moço, me dá os bilhões de unidades de massa atômica de açúcar. Não dá, não dá. Então eu tenho que adaptar essa unidade, cara, às unidades que nós temos aí, que é o quilo, a grama, etc. Aí os químicos, olha lá eles de novo, resolveram de novo o problema de uma forma maravilhosa. O que eles pensaram? Um átomo não dá para ver, não dá para pegar, não dá para pesar. Mas um mundaréu de átomos dá para ver, dá para pegar e dá para pesar. Então olha o que os químicos fizeram. Pegaram um mundaréu de átomos. 6 vezes 10 a 23, mundialmente conhecido como 1 mol. Deixa eu abrir um parênteses, tá certo? O que é 1 mol? Uma dúzia, cara, o que é? 12. Uma centena, 100. Uma grossa, 144. E 1 mol? 6 vezes 10 a 23. Eu posso usar esse termo para medir qualquer quantidade. 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de parafusos, 6 vezes 10 a 23 parafusos. E com isso, cara, eu vou poder passar a unidade de massa atômica para uma unidade mais fácil de ser digerida, que é o grama. Nós estamos brincando de falar em átomo-grama. Acompanhe aqui o nosso visual maravilhoso. Olha, apareceu direitinho, olha lá. Átomo-grama, o que é isso aí? Se abrevia por ATG. É a massa do elemento que contém 6 vezes 10 a 23 átomos, cara. E corresponde ao peso atômico dele expresso em gramas. Por exemplo, olha, vamos pegar o ferro. Qual é a massa atômica do ferro? 56. O que é o átomo-grama? É massa atômica em gramas, 56 gramas. Quantos átomos contém? 6 vezes a 23 átomos. Então, o que é átomo-grama? É a massa do elemento que contém esse número de átomos. É a massa do elemento que contém esse número de átomos, que corresponde à massa atômica em gramas. Outro exemplo, prata, Ag, peso atômico 108, átomo-grama 108 gramas. Nessa massa tem esse número de átomos. Cobre, massa atômica 103,5.
átomo gramas, 3,5 gramas. O átomo grama é a massa atômica expressa em gramas. Contém esse numerão de átomos. E assim por diante. Eu posso resumir isso para você, meu amigo. Um átomo grama é a massa atômica expressa em gramas, ou peso atômico, e contém 6 vezes 10 a 23 átomos. Veja, companheiro. Veja. Isto é usado para quê? Ora, meu amigo, para você resolver problemas, para você calcular quantidades, para você fazer milhões de coisas em química. E eu vou dar para você um exemplo, olha lá. Qual o número de átomos em um prego? Já viu um prego? Já viu um prego, né? Cuja massa é 5,6 gramas. Dado, massa atômica do ferro, 56. Quer dizer, um átomo de ferro pesa 56 vezes mais que a unidade de massa atômica. Como é que você faz esse tipo de problema? Meu amigo, pelo amor de Deus, comece escrevendo o que a gente chama de formulão. Um átomo grama é a massa atômica em gramas, contém esse numerão de átomos que se chama um mol de átomos. Sempre que o problema falar sobre quantidades, você escreve este formulão. Anote aí na sua casa, meu amiguinho. Um átomo grama é a massa atômica em gramas, apresenta essa quantidade de átomos que corresponde a um mol de átomos. Se ele pergunta qual o número de átomos, você vai embaixo do número de átomos e coloca x átomos. Se lhe deu 5,6 gramas, você vai e coloca 5,6 gramas. Que maravilha, hein? Quantos átomos tem em 5,6 gramas? Monta uma regra de 3. Embaixo de gramas vai botar o quê? A massa atômica em gramas, 56. Embaixo de átomos vai botar o quê? 6 a 23 átomos. Ora, meu amigo, qual é o seu raciocínio? Se 56 gramas, que é a massa atômica expressa em gramas, tem essa quantidade, em 5,6 tem x. E nós vamos ter x igual a, faz a continha, e você vai encontrar 6 vezes 10 a 22 átomos. Meu amigo, isso é pouco ou muito? Pelo amor de Deus, cara, isso é um número infinito. São 60 trilhões, olha lá. O que tem de zero aqui, cara, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. 22 zero. Então eu teria o quê? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão. 60 sextilhões de átomos. Você entendeu como é que é o negócio? Escreve o formulão, marca x átomos para a massa que você quer. Embaixo de gramas você coloca o quê? Gramas. Embaixo de átomos você coloca o quê? Átomos. E aí você resolve a proporção e muito feliz acaba o nosso problema e eu muito feliz terminei a nossa aula. Aguarde que voltaremos com molécula grama. É isso aí.